Olá, galerinha! Eu sou a tia Tati e hoje eu vou contar a historinha para vocês. Mas antes nós vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um dia na sua presença. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria para entender a sua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Na vida, nós passamos por várias situações. E nem sempre nós sabemos como que nós vamos trabalhar com essas situações, quais serão nossas reações diante de cada situação. E aí a gente tem lá os nossos sentimentos, né? Tem vezes que nós ficamos com muita raiva, muito chateados, tristes. Esses sentimentos, eles fazem uma bagunça na nossa mente. Sabe? Por exemplo, a gente fica com medo, aí depois a gente fica com um pouquinho de raiva, e aí a gente não consegue ver alegria, só tristeza. E esses sentimentos, eles bagunçam muito a nossa mente. E o que eles fazem com a nossa mente conosco? Eles nos paralisam, eles nos deixam presos neles. O primeiro sentimento que nós vamos falar hoje é o medo. Sabe quando nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer, que nos causa realmente medo, sabe? Por exemplo, será que eu vou passar de ano? Tô com medo da professora ligar pro meu pai e pra minha mãe e falar que eu não me comportei. Eu vou ler uma passagem para vocês que está em Marcos 4, do 37 ao 40. E ela diz assim, de repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então, olha só, aqui diz que os discípulos sentiram medo. Sentir medo é totalmente normal, é totalmente natural. Nós podemos sentir o medo. O que a gente não pode é deixar o medo nos paralisar, bloquear as nossas ações. Sabe, por exemplo, ali aquela situação que você tá com sede durante a noite, mas você fica com tanto medo de ir até a cozinha à noite, de madrugada, que você fica com sede? Pois é, você não pode deixar esse medo te paralisar. O próximo sentimento que nós vamos conversar é a raiva. A raiva é aquele sentimento que nós temos quando acontece algo que nós não gostamos. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque a raiva também não é proibido ter raiva, não é errado você sentir raiva. O que você não pode é agir quando você está com raiva. Sabe quando aquela situação que alguém fala alguma coisa que você não gosta, te dá uma bronca, e aí você fica com tanta raiva, e aí você fala alguma coisa que não devia? Então, isso aí pode ofender a pessoa, você pode fazer ou falar coisas que você vai se arrepender depois. Você precisa pensar antes de agir, jamais agir com raiva. Agora nós vamos falar de um outro sentimento, e esse sentimento é a tristeza. Sabe quando tem aqueles dias que nós não conseguimos sorrir, nada nos importa, nada nos alegra, a gente só quer ficar quietinho no lugar, a gente fica chorando. Parece que ninguém cuida de nós, parece que ninguém se importa conosco, sabe? A gente parece que tá tão arrasado que não vai ter solução para o nosso problema, né? Em Salmos 30, do 4 e 5, vou voltar. Em Salmos 30, 4 e 5 diz assim: Cantem louvor a Deus o Senhor.
Vocês, o seu povo fiel, lembre-se que o santo Deus tem feito e lhes deem graças. A sua ira ou a sua dor, o seu choro, só dura um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo fala sobre a tristeza. Nós podemos chorar, mas nós temos sempre que lembrar que Deus está conosco. Então, no momento de tristeza, que você ficar ali pensando que não tem ninguém para te ajudar, para te acolher, para cuidar de você, que você se sentir sozinho, entre no seu quartinho e fale com Deus, porque Ele vai te consolar. Agora nós vamos falar sobre a calma. Às vezes, em algumas situações, é difícil ter calma. Sabe lá quando você tá nervoso, irritado, triste, e alguém fala assim, calma, vai ficar tudo bem. Parece que a gente vai ficar mais nervoso ainda, né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter calma. Nós não precisamos ficar ansiosos com o futuro, com o que vai acontecer. Às vezes nós estamos preocupados lá no ano que vem. Nossa, será que eu vou passar de ano? Será que eu vou ter que fazer essa série novamente? Será quando que eu vou conseguir ver os meus parentes que estão isolados, que a gente está passando num momento muito difícil? Mas a Bíblia diz que nós temos que ter calma, que nós não precisamos nos preocupar, ter ansiedade com o nosso futuro. Eu vou deixar um versículo para vocês que está em Filipenses 4, versículo 7. Ele diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Jesus Cristo. Aqui diz assim, ó, a paz que ninguém consegue entender. Qual é esse sentido? Qual o significado desta parte? Aquela situação que nós estamos passando totalmente preocupante, que triste, que não tem sentido ficar alegres, mas nós estamos em paz, com calma, porque Deus está conosco. E para concluir, eu quero deixar para vocês o sentimento mais legal que tem, que é a alegria. Nós temos que estar sempre alegres, felizes, sorrindo. Sim, nós já conversamos anteriormente que nem todas as situações é tão fácil estar alegres, mas sim, se nós podemos nos esforçar e ficarmos alegres em todas as situações, porque nós temos a certeza de que Deus nos sustenta, de que Deus nos acolhe, Ele está conosco. Para finalizar, eu vou deixar para vocês uma passagem que está em 1 Tessalonicenses 5:16. Diz assim, ó: sejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então aqui diz, ó, nós temos que estar sempre alegres, sempre felizes, sempre agradecidos e temos que orar sempre para que Deus nos dê nossa paz, nossa alegria. Criançada, eu sou a Tia Bel e hoje nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos fazer o pote dos sentimentos. Então, nós vamos precisar de folha de sulfite, um lápis, tesoura, cola, lápis de cor, um pote de sorvete, papel crepom ou outro papel ou qualquer coisa que vocês têm em casa para poder enfeitar o seu pote. Para começar, vamos fazer um rostinho do sentimento que você está hoje. Aqui um rostinho feliz, porque hoje eu estou feliz. Então vamos cortar. Depois nós vamos pintar. Prontinho, vai ficar assim. Então cada um de vocês vai fazer
um rostinho para cada sentimento. Você está triste, alegre, sorridente, com raiva. E vamos decorar o nosso pote. Vamos cortar agora o papel crepom e colar no pote. Vai sobrar um pouquinho, vocês podem cortar. E aí, vocês vão colar a carinha que vocês fizerem no pote. Assim. Depois, para escrever pote do sentimento, nós vamos cortar um pedaço de papel. E escrever pote dos sentimentos. E vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. Ficará assim. Agora vocês vão colar em cima da tampa. Assim. E o nosso pote vai ficar assim, bem enfeitadinho, bem bonitinho. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, com o que vocês tiverem em casa. No dia a dia, se vocês estiverem felizes, vocês vão até o potinho e escreve o que vocês estão sentindo e colocar aqui dentro do pote. Vocês vão escrever e colocar dentro do pote aquilo que vocês estão sentindo. Então, criançada, por hoje é só. Tchau, até a próxima aula!